Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Segunda-feira, 27, isso mesmo, 27 de abril, isso aí, terminando já o quarto mês do ano. E claro, vamos falar aqui, como sempre, do Fogão, Botafogo de Futebol e Regatas, que venceu o Fluminense no sábado à noite. Então tivemos um domingo tranquilo, calmo. Aliás, eu gosto muito, né, de sair às ruas assim, depois de uma vitória como essa. Já no sábado à noite, né, eu estava na zona sul do Rio, vi já algumas camisas alvinegras ali circulando, e ontem não foi diferente, né? Eu estava na zona oeste, Barra da Tijuca, Recreio, e vi também muita gente envergando, né? Famílias, pais, filhos, enfim, muita gente envergando a camisa do Botafogo. A gente estava saudoso, né, de sair às ruas aí após uma grande vitória, uma vitória num clássico, apesar de que contra o Fluminense já virou algo, né, comum, usual, 8 vitórias seguidas. De qualquer forma, não sei se vocês notaram isso também, quem mora aqui no Rio, que está me assistindo, quem mora em outros lugares, você vestiu a camisa do Fogão ontem, né? Voltou a colocar o nosso manto com orgulho, a estrela solitária com orgulho, né? Acho que foi um dia realmente que o pessoal tirou o mofo, né? Fazia um tempo aí que a gente estava sem essa alegria, né, de vestir a nossa camisa após uma grande vitória. Falando em camisa, né, a Botafogo Store fez uma promoção, não sei se ainda está valendo, mas postou ontem, né, nas suas redes sociais, uma provocação aí ao tricolor, né, dizendo: o freguês tem sempre razão, né, era o título, o freguês tem sempre razão. Então a personalização da camisa do Botafogo, seja a camisa 23, 24 ou 24, 25, com o número 8, né, camisa 8, se você quiser personalizar, estava 0,800, né? Mais uma vez aí o 8, de graça. Foi uma forma aí, claro, que a Botafogo Store encontrou para dar uma brincada aí, alfinetada. É o que eu falo sempre, galera. Óbvio, né? A gente não gosta quando são os outros fazendo com a gente, mas se for uma coisa assim, descontraída, tá valendo, né? O Fluminense fez provocação no Botafogo muitos anos atrás, já que o Botafogo está 9 jogos invicto, né, contra eles. Teve um empate também antes dessa sequência incrível de 8 vitórias, né? O Fluminense também adorava provocar, né? Botou aquela faixa que eu comentei aqui ontem da torcida dizendo que o destino do Botafogo era fracassar, que o Botafogo se vendeu, né? O Fluminense fez publicações ali nas redes sociais em inglês, né, para dar uma provocada no John Textor. Se não me engano, foi até aquele jogo do Nilton em que o Luiz Henrique, né, o nosso Pantera, se despediu do Fluminense antes de ir para a Europa. Eu lembro disso. Então a internet hoje, as redes sociais, é um campo livre aí para gozações. Tudo que seja, né, com humor ali, leve e tal, tá valendo. A gente tem mesmo que se divertir, e realmente é uma marca impressionante, né? Até difícil da gente imaginar que essa marca possa ser quebrada no futuro, que o Fluminense possa devolver em cima do Botafogo, porque realmente é impressionante uma sequência de 8 vitórias seguidas, e mesmo o Botafogo agora no momento, né, que vinha de muita instabilidade. Relembrando o que eu falei aqui ontem, galera, vale a pena a gente até sempre relembrar. O Fluminense abriu mão do jogo contra a União Espanhola lá no Chile, mandou uma equipe alternativa, não viajou nem o Renato Gaúcho, mandou treinador alternativo para focar na quebra desse tabu. Então o Fluminense ficou a semana toda mentalizando, treinando, se preparando para quebrar esse tabu. Não foi suficiente, é claro, enquanto que o Botafogo teve uma viagem desgastante, claro, de Libertadores à Argentina, e vencemos por 2-0, e poderia ter sido até demais pelo primeiro tempo brilhante do Botafogo, né? Depois do segundo tempo o Botafogo diminuiu um pouco a marcha. De qualquer maneira, chegou ao segundo gol ali no finzinho, no último lance do jogo. Galera, vamos falar agora um pouco do Brasileirão. A rodada foi excepcional para a gente, subimos da 15ª posição para o 8º lugar, pegamos um elevador, né? Então, claro, o campeonato ainda está muito no início, né? O Palmeiras perdeu ontem, né? Então, com isso, o Flamengo é o novo líder. O Flamengo chegou a 14 pontos, o Botafogo tem 8, né? São 6 pontos ali, uma vantagem
razoável, mas que o Botafogo, por conta da vitória, não deixou de agarrar mais, né? Se o Botafogo pensa em título, né, os jogadores têm falado disso, o Igor Jesus falou ontem, o Paiva também tinha falado na coletiva de imprensa, o Botafogo pensa em conquistar o tetracampeonato brasileiro, né? Não dá para desgarrar. Tem muita coisa pela frente, né? Foi um jogo, né? Mas que obviamente nos encheu aí de esperança pela boa atuação do time no sábado à noite. Falei do Palmeiras ter perdido o jogo, né? Perdeu justamente para o nosso próximo adversário no Brasileirão, perdeu para o Bahia no Allianz Parque, né? Palmeiras que enfim, estreou no Allianz Parque empatando com a gente. Dessa vez perdeu para o Bahia. O nosso jogo com o Bahia vai ser no sábado que vem, 9 da noite, lá na Arena Fonte Nova. Lembrando que antes disso, na quarta-feira, o Botafogo pega às 7 da noite o Capital pela Copa do Brasil, né? Nossa estreia aí na Copa do Brasil, que é, né, um campeonato que o torcedor deseja muito, né? Tem essa mágoa, né? O Botafogo bateu na trave em 99, né? Então, os resultados, enfim, o campeonato ainda muito equilibrado. Hoje, o Z4 do campeonato, olha só, equipes grandes, né? Atlético Mineiro, Grêmio, né? O Atlético empatou com o Mirassol, o Santos perdeu para o Bragantino, entrou no Z4, e o Sport, que acabou que até foi beneficiado, né? No jogo com o Fortaleza, teve um gol do Fortaleza que não foi anotado, né? Uma bola que entrou, mas, enfim, coisas do futebol brasileiro. Galera, então é isso. Sábado que vem teremos um jogo com o Bahia, que certamente virá motivado depois de vencer o Palmeiras, o que não é fácil lá em São Paulo, né? Vamos falar do assunto aí da Thumb, né? O assunto que surgiu ontem à noite. A Rádio Itatiaia, né, trouxe essa informação em relação ao atleta Dudu, né? Jogador, meio atacante, todo mundo conhece, do Palmeiras, né? Só que hoje está no Cruzeiro. A gente fala do Palmeiras porque foi o clube que ele, né, teve ali a sua melhor passagem, muitos anos lá na academia, né, do Palmeiras. Ele está, enfim, em pé de guerra com o técnico Léo Jardim no Cruzeiro, ao ponto de que ele foi barrado, ficou insatisfeito com a barração e acabou não relacionado para o jogo justamente da vitória do Cruzeiro em cima do Vasco, né? Que aliás causou a demissão de mais um treinador. O Carille está fora do Vasco, né? E aí, antes do jogo, tem uma cena aí que está circulando na internet, um vídeo, né? Que o Pedrinho, dono da SAF, né? O Pedro Lourenço, empresário, ele estava ali na beira do campo e os torcedores perguntando do Dudu, e o Pedrinho, né? O Pedrinho fez aquele sinal assim de vazar, de que o Dudu vai sair fora, né? Então, a Rádio Itatiaia trouxe a informação de que a tendência realmente seja essa, né? Há uma insatisfação do atleta com o treinador, né? E o empresário, o André Cury, empresário do jogador, está tentando compor junto com a diretoria essa saída, né? Precoce do Dudu. Dudu é aquele jogador que a gente sabe teve uma época muito boa, realmente excepcional no Palmeiras, foi um dos principais jogadores, né, em vários títulos do Alviverde, porém teve uma lesão, né, ali entre 22 e 23, e desde então, acho que foi em 22 a lesão dele, desde então não conseguiu retomar o bom futebol. O fato dele ter 33 anos, não acho que hoje em dia é normal o jogador atuar em bom nível nessa idade, tem vários exemplos, né? O que me deixa pé atrás é justamente que desde essa lesão ele não conseguiu reeditar as boas temporadas que tinha antes, né? No próprio Palmeiras, vamos lá, vamos revisitar aqui. 2023 ele fez 42 jogos com apenas 3 gols, tá? E 7 assistências. Depois em 2024 foram 19 jogos e aí ele zerou, tá? 0 gols, 0 assistências, o que é um pouco, né, estranho até para um jogador da qualidade dele. E agora, desde que chegou ao Cruzeiro, foram 17 partidas com 2 gols apenas e 0 assistências. Então a gente nitidamente vê um declínio, né, na carreira do Dudu, por mais que a gente saiba que é um jogador interessante, né? Caberia no Botafogo? Foi a pergunta que eu fiz, né?
Inclusive o Alessandro Brito, né, head scout do Botafogo, né, ele diretor de gestão esportiva do Botafogo, ele deu uma declaração à Rádio Itatiaia sobre um possível interesse, pintou um mosquito aqui, um possível interesse do Botafogo pelo jogador, tá? Então, antes de mais nada, esclarecer, não há nenhuma negociação em curso, né? O Alessandro Brito deixou claro, não há nenhuma negociação entre Botafogo e Dudu, entre Botafogo e Cruzeiro, tá? É simplesmente uma possibilidade, já que, claro, a gente sabe que o Botafogo hoje tem uma SAF muito forte, né? Tem condições financeiras, mas lembrando, o Dudu tem um salário ali, né, do mais alto patamar do futebol brasileiro, ganha mais de R$1,5 milhão por mês. Então, de cara, né, já dou a minha opinião, acho que não vale a pena, acho que é um investimento que não valeria a pena. O scout do Botafogo, ele não só ele mensura a qualidade do atleta, que o atleta pode render para o clube, mas também, obviamente, o custo-benefício. Então, não me parece, nesse momento de carreira, uma possibilidade. É totalmente diferente se for assim, o Dudu virou um problema lá no Cruzeiro, né? E o Cruzeiro chega assim, a gente vai pagar os salários, ou vai dividir os salários, mesmo que divida, eu ainda fico na dúvida, né? Vai dividir os salários com o Botafogo, tá? Então, uma coisa, aí o Botafogo até pensa, né? Meio atacante ali, caberia no esquema do Renato Paiva, né? Seria aquele jogador que o Botafogo tentou com o Cristaldo, por exemplo, com o Cauli, né? Então seria uma possibilidade, mas com o salário dele atual, para mim, não faz o menor sentido. Vamos à fala do Alessandro Brito, né? Eu dei uma volta aqui e não falei. Alessandro Brito diz o seguinte: não existe nada, né? Não existe nada de negociação, mas um atleta bem interessante, o Dudu se encaixa em qualquer time do Brasil. Então, é uma declaração ali politicamente correta, né? Elogiando o jogador, tem que elogiar mesmo, né? Não dá para detonar. A gente lembra, tempos atrás, o Durcésio, até de uma forma até ingênua, né? Deu uma detonada no Neymar, isso aí gerou uma confusão danada, né? Num podcast. Então, o Alessandro Brito foi ali educado, elogiou o jogador, cabe em qualquer equipe do Brasil, mas, obviamente, que se o Botafogo pensa em ter o Dudu, né, como reforço, teria que levar em consideração tudo isso, né? O Dudu, pós-lesão, não tem sido o mesmo, né? É um jogador também com uma fama de desagregador, tal, saiu do Palmeiras numa confusão danada com a Leila, né? A história do VTNC, né? Vou trabalhar no Cruzeiro, só que não. Então, assim, um jogador que tem tido um desgaste nas relações, só aí já seria uma red flag, né? Seria um alerta para o Botafogo, e também um jogador que não tem rendido em campo. Tanto é que no próprio Cruzeiro foi barrado e ficou insatisfeito, né? Não adianta o cara jogar só com o nome. Então, resumão da história, galera, acho que vocês vão concordar comigo, não seria uma boa para o Botafogo, né? Acho que só caberia realmente numa situação assim bem específica. Tá vindo de graça, aí beleza, mas fora isso, acho que o Botafogo tem outras opções melhores, por mais que agora, nesse recorte atual, né, o Botafogo tenha que esperar a janela de junho, né? É isso, beleza? Galera, comenta aí embaixo, quero ouvir a sua opinião. De repente você discorda, acha que o Botafogo deva fazer uma proposta pelo jogador, uma oportunidade de mercado, como a gente sempre fala, né? Você está livre aí para concordar ou discordar, né? E no mais é isso, deixa seu like e ótima semana para todos nós. Botafogo sempre para cima, 8 vitórias, né? Maravilha.